Vamos com o quadro Gira Entrevista de hoje, quarta-feira, dia 21 de setembro. O assunto a partir de agora é saúde mental. Campanha Setembro Amarelo, prevenção ao suicídio, um tema importantíssimo, está na ordem do dia, super relevante no mundo todo. A campanha Setembro Amarelo, busca lançar um foco ainda mais apurado durante esse período para que os assuntos relacionados a esse tema possam ser discutidos. É um tema delicado, envolto ainda de muitos tabus, e para que a gente possa entender um pouco mais, para que a gente possa ter acesso a informações valiosas, hoje teremos o prazer de bater um papo mais uma vez com o especialista, o médico psiquiatra, Dr. Eduardo Ursolino, convidado desta quarta-feira aqui no nosso programa. Doutor, obrigado por aceitar o nosso convite, seja bem-vindo, tudo bem? Boa tarde, Diego, boa tarde a todos os ouvintes. Eu que agradeço pelo convite, para mim é um enorme prazer estar aqui com vocês e poder falar de um tema tão importante e que é essencial para que as pessoas possam tomar as medidas de proteção nos dias de hoje, onde nós temos um alto índice de número de casos de óbito por suicídio. A nossa última entrevista aqui na rádio, doutor, foi durante a pandemia. Não que ela tenha oficialmente se encerrado, mas já passamos, graças a Deus, pelo momento pior da pandemia e ainda discutíamos na ocasião os reflexos desse momento sugêneres para a humanidade na saúde mental da população, com um olhar mais atento, inclusive, para a população brasileira, para a população de Santa Cruz. Passada essa fase mais crítica da pandemia, qual é o diagnóstico hoje em termos de saúde mental? Os casos seguem em alta, eu digo casos de pessoas com algum transtorno, né, psicológico. Esse momento agora mais tranquilo da pandemia também reflete talvez num melhor momento de saúde mental. Vamos começar por aí a conversa, ainda nos reflexos da pandemia na saúde mental, doutor. Bom, a pandemia, como todo mundo sabe, gerou um impacto muito intenso na saúde mental da população de uma forma geral. E aquelas pessoas que não tinham condições suficientes para tolerar, acabaram desenvolvendo transtornos mentais, e aqueles que já apresentavam transtornos mentais tiveram um agravamento, uma recaída de seus quadros. Então nós vimos aí um aumento no número de casos por depressão, ansiedade principalmente, estresse pós-traumático, entre outros transtornos mentais também, como surto psicótico, e até um aumento no número de casos por suicídio. Sim. Esse momento mais em que a pandemia ocorre de forma mais branda e mais tranquila, onde não existe mais o distanciamento social, onde todos puderam voltar à sua vida normal, sua rotina, as aulas voltaram a ocorrer, e nós tivemos aí então com certeza nós tivemos uma melhora do quadro da saúde mental da população de uma forma geral. Então foi muito importante. Porém, todo trauma emocional que a pessoa vive, a gente pode dizer que é uma sequela, né? Toda recaída que ela tem do seu transtorno mental, a gente pode dizer que agrava o caso e colabora para uma cronificação. Então, infelizmente, algumas pessoas aí ainda sofrem, ainda tiveram aí sintomas residuais consequentes da pandemia. Doutor Ursolino, a campanha Setembro Amarelo, em específico, trata da prevenção ao suicídio. Quais os transtornos psicológicos, mentais, que estão associados a uma chance maior, a um risco agravado de suicídio? Bom, 98% dos pacientes que cometem suicídio têm um transtorno mental, obrigatoriamente, né? O mais frequente são os transtornos de humor, a depressão e o transtorno bipolar. Cerca de 10% dos pacientes portadores de depressão vêm a cometer suicídio. 10 a 15%. Sim. Em segundo lugar, nós temos aí a dependência química, em especial o uso de bebida alcoólica, que está mais relacionado com o suicídio também. Em terceiro lugar, a gente pode colocar aí a esquizofrenia, os transtornos psicóticos. E por último, os transtornos de ansiedade. Lembrando que aqueles pacientes que têm uma comorbidade psiquiátrica, ou seja, tem mais de um transtorno presente, eles têm aí as chances potencializadas de vir a cometer suicídio. Identificar e ter um tratamento adequado de algum transtorno mental. Eu imagino que está na base para que a pessoa consiga ter uma melhor qualidade de vida e evite, né, previna-se, inclusive, da questão do suicídio. Em geral, a população
dá a devida atenção à saúde mental, doutor Ursolino? A partir da sua experiência no seu consultório, o senhor também atende no CAPS em Santa Cruz, que aí obviamente que é um equipamento que tem também um tipo de atendimento mais específico para um setor da sociedade, mas na sua avaliação como médico, a população toma os devidos cuidados com a saúde mental? Bom, como você falou, a identificação dos sinais e sintomas psiquiátricos é essencial para que seja feito um tratamento precoce. Sim. E esse é o objetivo das nossas campanhas, inclusive. Infelizmente, a população ainda não dá a devida atenção à saúde mental. Muitas pessoas aí ainda têm estigma, um preconceito com a doença mental e por isso não buscam tratamento psiquiátrico ou como psicólogo. Muita gente acha que é coisa de louco ou coisa de esquizofrênico, né, e acaba negando os próprios sintomas que vem apresentando, né? Então, infelizmente, a gente ainda tem esse preconceito por parte da população. Mas isso vem diminuindo ao longo do tempo. Tem melhorado? Tem melhorado, mas ainda não estamos no patamar desejado, levando em consideração que muita gente aí sofre de transtorno mental e não busca ajuda, né? Ou por falta de conhecimento, por falta de orientação e preconceito também. Nós temos uma grande quantidade de pacientes que estão desassistidos e em muitos casos também subdiagnosticados. Doutor Ursolino, o tema suicídio, ele é um tema delicado, evidentemente. A ideia de tratá-lo, por exemplo, num veículo de comunicação tão popular como é o rádio, é para que alguns tabus sejam derrubados, para que a gente evite justamente essa estigmatização, e que a população entenda que tratar da saúde mental é tão importante como tratar da saúde física. Se você tem uma dor, tem indício de um problema, você procura o médico daquela área. E saúde mental também, você faz um tratamento preventivo, mantém a saúde em dia para não ter picos aí de problemas e tal. Agora, até na questão editorial da imprensa, lidar com o tema do suicídio também é um aspecto delicado. Divulga ou não divulga? Fala ou não fala sobre suicídio? Isso pode mais estimular alguém que está ali na berlinda a cometer um ato de suicídio, ou falar abertamente, divulgar abertamente, pode colaborar para uma discussão ampla e prevenir futuros casos. Qual que é a sua orientação como médico? De que maneira tratar o tema suicídio? Fala-se mais, falar de menos ou falar da maneira correta? Porque é um tema delicado para a gente lidar, né? Com certeza, Diego, é um tema muito delicado e, bom, as autoridades, a Associação Brasileira de Psiquiatria, a própria campanha Setembro Amarelo nos orienta a falar sobre o tema, a fornecer conhecimento às pessoas, a orientar as pessoas a identificar sinais, sintomas, para que isso estimule essas pessoas a buscarem ajuda e os casos não passem por despercebido. Claro. A gente já ouviu o relato aí de um ou outro doutor em psiquiatria que relata que falar muito sobre o tema pode influenciar. Mas, porém, de uma forma geral, isso não está comprovado. Sim. Então, a gente fala sobre o assunto para que as pessoas busquem ajuda. E os casos não passam aí por despercebido. Perfeito. Então, vamos falar sobre os indícios, para que a gente esteja em alerta com a nossa própria saúde mental e com a das pessoas ao nosso redor. O senhor já deu uma primeira introdução falando sobre transtornos mentais, que estão na raiz aí quase que de 100%, se não é 100% dos casos de suicídio. Mas a variar de transtorno para transtorno, mas quais são as características básicas, os indícios de que aquela pessoa pode estar encaminhando para uma tentativa de suicídio? Bom, a pessoa que está encaminhando para uma tentativa de suicídio, ela tem toda uma mudança do seu comportamento. Então ela passa a ficar mais isolada, ela não conversa mais com as pessoas do seu convívio, ela fica mais calada. Ela tem um prejuízo de concentração, ela tem um prejuízo no desempenho no trabalho, nos estudos, o seu rendimento cai, ela começa a apresentar um desânimo, um desinteresse pelas atividades que antes ela gostava, então essa pessoa não sai mais de casa. E um sintoma muito prevalente, talvez o sintoma mais importante da pessoa que tem aí um risco de suicídio, seja a desesperança. Essa pessoa ela não vê mais saída pelo problema que ela está vivenciando, ela não vê mais sentido na vida, não tem mais por que viver.
Então, o sintoma de desesperança talvez seja o mais importante. E ela costuma verbalizar isso, doutor, para quem está em volta? Tem um estudo que mostra que a grande maioria das pessoas que vieram a cometer suicídio, elas verbalizaram pelo menos uma vez. Pelo menos para uma pessoa, elas verbalizaram alguma vez. Então, quem fala em suicídio tem risco de vir a cometer. Existe um mito, um estigma da pessoa que fala que vai se matar, tá blefando. Exato. Aquela história, se fala é porque não vai fazer. Exatamente. Isso é mito. Isso é mito. Okay. Quem quer se matar não avisa, se mata. Isso, exatamente. Isso é um mito, tá? Quem se mata avisa antes, dá sinais, verbaliza para alguém pelo menos uma vez. Então a gente deve levar isso em consideração quando a gente escutar isso de um paciente ou de uma outra pessoa próxima a nós. Identificando esse tipo de sintoma, como proceder? Bom, quando a gente identifica esse sintoma no paciente, primeiramente a gente vai avaliar o risco de intenção suicida desse paciente, né? Baseado no tipo de ideação suicida dele, se é uma ideação ocasional, um pensamento ocasional, um pensamento mais persistente, se existe um planejamento, se existe uma intenção, se existe um plano definido, uma data marcada. Então a gente avalia o grau de intenção e baseado nisso e nos fatores de risco desse paciente, a gente vai classificar ele em baixo, médio ou alto risco. Se for um baixo risco, a gente trata esse paciente no ambulatório, no consultório, né? Sempre um tratamento multidisciplinar envolvendo todos os profissionais, médico, psiquiatra, psicólogo, enfermeiro, etc. E a gente dá uma atenção especial para esse paciente. Ele frequenta mais vezes as consultas. Se a gente considerar um médio risco, a gente deve buscar a intervenção familiar. A gente quebra o sigilo, comunica o familiar e pede uma vigilância constante para esse paciente. Sim. E, no caso de um alto risco, a gente providencia... Só um parênteses, doutor, para não perder... nesse nível intermediário de risco, o senhor fala nessa quebra do sigilo. Um paciente que já é atendido pelo médico e aí o profissional identifica esse risco moderado médio. Nesse caso... chama a família. Por mais que existe a questão, claro, do sigilo paciente e médico, mas para a proteção do próprio paciente, o profissional ele tem que acionar os familiares e avisar para ter essa rede de proteção, é isso? Exato, entendi. Diego. O profissional ele está autorizado a quebrar o sigilo nesses casos. Entendi. Quando o paciente apresenta um risco moderado, ele... Fala com o médico alguma coisa. Isso. Então a gente chama o familiar, a gente comunica o familiar, a gente pede que a família... A gente promove uma vigilância constante do familiar sobre esse paciente. A gente pede para que esse paciente não tenha acesso aos meios letais. A gente pede para que qualquer objeto perfurante ou medicamentos, qualquer objeto que possa ser usado para suicídio esteja fora do alcance desse paciente. Então a intervenção familiar é de extrema importância. E no caso de alto risco, a gente providencia uma internação hospitalar com o objetivo de proteção a esse paciente. Há casos crônicos e irreversíveis no sentido dessas pessoas que têm ideação suicida, elas terão necessariamente, doutor, de ter uma vigilância constante por anos, ou os casos geralmente são reversíveis ou controláveis? Como é que é a rotina de uma pessoa identificada com a ideação suicida? Se ela consegue ter uma qualidade de vida? Depende de caso para caso? O que o senhor pode falar para a gente? Olha, hoje em dia a gente tem uma diversidade de medicamentos eficazes para o tratamento. Então, assim... Terapias também, imagino. Psicoterapias, com certeza. Tem uma série de intervenções terapêuticas que podem ser realizadas que, felizmente, a gente consegue reverter, a gente consegue tirar o paciente desse risco. Infelizmente, alguns casos, alguns transtornos mentais mais graves, crônicos, em que o paciente tem um contexto social que não favorece, o paciente acaba... pode ser que esse paciente apresente sintomas para o resto da vida. Pode ser que a gente não consiga obter uma melhora completa desses sintomas. Porém, a reversão do risco de suicídio ela é possível. Claro. Tá? Na grande maioria dos casos a gente consegue reverter. Por isso é de extrema importância que esse paciente busque ajuda, porque existe solução. Essa ideação suicida... vamos exemplificar de um caso ainda inicial, né? Um risco pequeno nessa tabela, entre aspas, que o senhor expôs para a gente. Isso pode acontecer ou por uma disfunção de
de químicos do cérebro, a pessoa está com algum transtorno de fato mental, ou fatores externos sociais podem impactar tanto o indivíduo que mesmo aquele que nunca apresentou nenhum quadro de transtorno mental ao longo da vida, mas ele tem um choque tão grande, pode ser uma perda familiar, uma questão econômica, enfim, algum episódio na vida que cause um baque, um choque tão grande a ponto de, a partir daquele momento, ter início essa ideação suicida, ou a pessoa de fato esteja a tentar logo de cara. São mais raros esses casos, doutor, ou eles também são comuns? Olha, normalmente o paciente que chega a apresentar um risco de suicídio, ele já tem uma história prévia Sim. de sintomas, de uma sintomatologia psiquiátrica, né? Então esse paciente normalmente é mais difícil que ele, de uma hora para outra, desenvolva Sim. esse risco. Então, o paciente com risco de suicídio, ele tem aí além de ter essa história prévia de sintomatologia psiquiátrica, sofrimento emocional, ele também tem aí alguns fatores que levam a esse risco. Normalmente, a gente pode considerar fatores de risco como prejuízo econômico, que você citou, perda de emprego, perda de um ente próximo, falta de suporte familiar, baixo nível educacional. Tem uma série de fatores aí que podem levar ao risco de suicídio. Agora, existem alguns, são raros os casos, mas pode ocorrer do paciente desenvolver, chegar nesse nível, nesse risco de suicídio de uma hora para outra, mas isso já é mais difícil. Há uma prevalência maior entre homens ou mulheres? A questão do sexo influencia nessas estatísticas, doutor? Influenciam, Diego. As mulheres, elas tentam suicídio 3 a 4 vezes mais do que os homens, né? Porém, o homem, ele se mata mais do que a mulher. Ele se suicida 3 a 4 vezes mais do que a mulher. No Brasil, 80% dos casos de óbito por suicídio são cometidos por pacientes do sexo masculino. Isso, a gente pode explicar isso porque o homem, ele tem um perfil diferente da mulher. O homem, ele resiste mais aos sintomas psiquiátricos, então ele demora mais para buscar ajuda. Sim. Ele tem uma dificuldade uma resistência para verbalizar aquilo que ele está sentindo. Então esse é um fator. E um outro fator é que o homem, ele procura, quando ele vai tentar suicídio, ele dá preferência por métodos mais letais. O homem dá preferência por arma de fogo, arma branca. Já as mulheres dão preferência por métodos menos letais, como medicamentos, entre outros. Esses são dados estatísticos, né, que apontam tudo isso. São dados comprovados. Confirmando a hora certa, 12h51. Para quem está chegando agora, estamos falando sobre saúde mental, prevenção ao suicídio, campanha Setembro Amarelo. Uma entrevista muito importante, esclarecedora com o nosso convidado, o médico psiquiatra, Dr. Eduardo Ursolino. Na medida do possível, se você quiser fazer alguma pergunta, relatar alguma experiência pessoal que possa contribuir, né, com essa nossa discussão hoje aqui na 104 FM, fique à vontade, né? A gente, dentro do tempo aqui, a gente vai tentar trazer também. Pode mandar sua mensagem para o 997726104. Doutor Ursolino, a gente tem percebido também muitas reportagens alertando sobre um aumento no índice de tentativas de suicídio entre crianças. Isso também preocupa? Realmente é um cenário que eu sei que em outros países isso já é algo estabelecido, infelizmente. Mas parece que também no Brasil tem aumentado essa estatística. O senhor pode falar o que pra gente? Tem sim, Diego. Esses números têm aumentado na faixa etária da infância e a gente pode atribuir aí ao fato da criança hoje em dia ter uma relação um pouquinho mais distante do pai e da mãe, né? Hoje o pai e a mãe, eles são... a mãe trabalha... Antigamente claro. A mãe ficava mais em casa para ajudar na criação dos filhos. Hoje a mãe, ela tem que trabalhar para ajudar na renda. Então eles têm a criança hoje tem uma relação um pouquinho mais distante, né? Isso colabora para o desenvolvimento de transtornos mentais. A criança hoje em dia, ela não brinca mais na rua como antigamente. A criança fica mais em casa, né? Mais restrita, né? Então isso favorece também ao desenvolvimento, a um prejuízo mental. E a criança hoje em dia, ela fica muito presa, ela faz um uso abusivo e até exagerado de jogos eletrônicos, de tablets, celulares, computadores.
Então isso é totalmente prejudicial para a saúde mental da criança, né? Isso prejudica aí o padrão do sono, prejudica as atividades diárias, as crianças elas não socializam mais como antigamente. Sim. Então tudo isso são fatores de risco que colaboram para o desenvolvimento de transtornos mentais e consequentemente de suicídio. E por si só já é uma fase conturbada, né? A gente agora fala de pré-adolescência, adolescência, você tem essa questão hormonal, às vezes a relação entre pais e filhos já fica meio, a comunicação já fica meio conturbada durante, né, esse período de pré-adolescência e adolescência, né, doutor? Mas como é que o pai e a mãe tem que estar atento, identificar nessa faixa etária possíveis sinais ou da depressão, que pode ser, em última análise, causadora de uma tentativa de suicídio. Os sintomas de pré-adolescentes ou crianças e jovens são os mesmos para os adultos em geral? Até vamos falar, a gente tem muitos pais que estão ouvindo, claro, aqui, e essas reportagens assustam muitas vezes. Quais os sintomas dos quais os pais têm que estar atentos nessa faixa etária aí? Bom, nessa faixa etária é muito comum a criança ela manifestar seus sintomas emocionais através de sintomas físicos, sintomas psicossomáticos, né? Como dores abdominais, entre outros. A criança ela tem uma dificuldade de expressar emoções, então ela manifesta através de sintomas físicos. Os pais têm que estar atentos àquela criança que está com queixas de dores, né? Queixas clínicas, queixas físicas. Outro fator que os pais têm que estar atentos é o desempenho escolar. Criança que não está bem emocionalmente, que está em risco, ela passa a não conseguir se concentrar nas aulas, né? Algumas crianças elas se recusam a ir para a escola, outras crianças aí também perdem o interesse por atividades que elas gostavam de realizar anteriormente. Então elas perdem o interesse por brincadeiras, jogos, né? Enfim. Então tem toda uma mudança de comportamento que a criança ou o adolescente pode vir a apresentar, que os pais têm que estar atentos para encaminhar imediatamente esses jovens a um serviço de saúde. É importante a gente lembrar aqui que quanto antes o transtorno mental for tratado, melhor vai ser o prognóstico desse paciente, melhor vai ser a evolução do quadro. Agora, quando a pessoa demora para buscar ajuda, há uma maior chance de agravamento, o tratamento se torna mais complicado e há uma maior chance também de cronificação do quadro. Uma tentativa frustrada de suicídio, ela acaba se tornando mais um fator de risco para uma próxima tentativa? Resumindo, quem já tentou uma vez não conseguiu, tem que ter uma atenção especial do profissional, do médico que o atende, da família. Isso é um fator extra de risco, doutor? Muito interessante isso que você falou, Diego. A tentativa prévia, ela é o principal fator de risco. É o mais importante de todos eles. Os estudos mostram que a grande maioria das pessoas que se suicidaram tentaram outras vezes anteriormente. Então, sempre que a gente recebe um paciente que tem uma tentativa prévia de suicídio, a gente dá uma atenção especial para esse indivíduo, porque esse é um fator de risco, é o fator de risco mais importante. Hoje nós temos drogas muito modernas que são importantes para um tratamento adequado, mas a gente sabe que não é só o remédio. Eu imagino, doutor, o senhor vai explicar justamente isso para a gente. Há pessoas que encontram caminhos diferentes que colaboram com a manutenção de uma saúde mental. Tem pessoas que encontram um caminho na religião, que encontra na análise, né, na terapia, encontra, sei lá, em praticar esportes. Eu queria que o senhor falasse sobre isso, a importância de aliar um tratamento adequado com o médico psiquiatra, o especialista, se for necessário a implementação dessas drogas, dos remédios hoje seguros, modernos, que estão à disposição, mas a pessoa também, imagino, tem que ter uma mudança de um contexto social, talvez uma outra ferramenta terapêutica para colaborar. Qual é a sugestão do senhor como especialista nesse sentido? De que forma tratar isso? Muito bem lembrado isso que você falou, Diego. A gente pode considerar que o tratamento envolve 3 pilares, que é o uso da medicação, a psicoterapia e a mudança do estilo de vida da pessoa. Então, nessa mudança de hábitos, pode envolver aí atividade física, que melhora o humor, a ansiedade, melhora a qualidade do sono, concentração, melhora a saúde mental de uma forma geral. A gente pode considerar uma boa alimentação, uma alimentação saudável,
uma rotina bem estabelecida, com horários para se deitar, para se levantar, horários para trabalhar, horários para fazer as refeições. O período de lazer também é importante para esse paciente ter, né? O tempo preenchido com ocupações e atividades prazerosas, uma boa rede de convívio, né? Uma boa rede de apoio, laços familiares, a pessoa ter convívio com outras pessoas também é muito importante. Diminuir o tempo aí em celulares, em aparelhos eletrônicos, porque isso é prejudicial. Então, diminuir o consumo de bebida alcoólica, né? Não fazer uso de drogas. Então, tem uma série de fatores aí que são fatores protetores. Sim. E que essa prática deve ser realizada pelos pacientes. A religião, como você citou, também é um fator protetor, né? A gente tem estudos que mostram que a maioria dos pacientes que têm religião, que buscam esse tipo de apoio, eles têm uma menor probabilidade de vir a se suicidar. Doutor, em Santa Cruz do Rio Pardo, qual é o quadro estatístico? Não sei se o senhor teria esses dados precisos para nos passar, mas já atende em Santa Cruz há um certo tempo. Dá para traçar um paralelo se Santa Cruz tem índices melhores, piores, ou é uma média da região, uma média nacional? Muitos casos de suicídio, a maioria, eu posso dizer, não são noticiados. Pelo menos aqui na 104 FM, a gente, no caso das ocorrências, preferimos não dar ênfase. Por uma linha editorial, por entender que não é um assunto de interesse público, discutir em termos de saúde pública o problema do suicídio, sim, evidentemente é o que a gente está fazendo aqui, mas divulgar as ocorrências não me parece ser de interesse público e muitas vezes só vai expor a família e pode gerar esse efeito de estímulo a outras pessoas. Mas ocorrem muitas ocorrências, muitos casos de suicídio também em Santa Cruz e, pelo menos aqui na rádio, a gente evita divulgá-los. Santa Cruz tem altos índices, está na média nacional. O que o senhor pode falar para a gente? Bom, exatamente isso que você falou. É muito importante a mídia não ficar divulgando dados ou casos de óbito por suicídio, porque isso pode estimular outras pessoas a virem cometer. Sim. É importante a mídia também não citar métodos utilizados, tá? Porque isso pode servir de estímulo também. Então, é muito importante esse papel da mídia para proteger a população. De uma forma geral, em Santa Cruz, nós temos aí um índice baixo comparado com Sim. as outras regiões, com os outros locais do nosso país. Aqui nós temos um bom entrosamento entre a rede de saúde, entre o CAPS, entre as outras unidades, juntamente com a UPA. Nós temos aí um entrosamento, nós temos um contato entre as unidades em que a gente fornece aí total proteção aos pacientes que estão em risco de suicídio. Nós fazemos contato com os familiares, a gente promove vigilância constante e, em último caso, quando há indicação, a gente promove a internação hospitalar desses pacientes. Então, de uma forma geral, o nosso nível aqui ele é baixo, as taxas aqui são baixas quando comparadas às outras regiões do nosso país. E, felizmente, a gente fica muito feliz com esses dados, porque isso mostra que a gente vem fazendo um bom trabalho e estamos no caminho certo. Em caso extremo de internação, como funciona hoje no Brasil? A gente vive uma política antimanicomial, e eu imagino que nesses casos extremos isso pode ser até um problema. Quais as instituições hoje que estão aptas, disponíveis para atender um paciente que já passou desse limiar? E para que ele seja preservado, a internação acaba sendo a solução derradeira. Como é que isso impacta no atendimento, no dia a dia dos profissionais psiquiatras, como é o seu caso? Esse é um assunto muito, muito polêmico, Diego, muito delicado. O movimento antimanicomial ele tem a sua importância para incentivar um bom auxílio, um bom tratamento aos pacientes que são internados. Exatamente, claro. Um tratamento humanizado. Porém, o fechamento de leitos hospitalares ele não pode acontecer. Isso é prejudicial à saúde pública do nosso país. Nós tivemos o fechamento de uma grande quantidade de leitos durante o governo do PT.
e isso foi prejudicial, infelizmente, para a saúde mental da população. Nós tivemos aí uma redução do número de leitos hospitalares, nós tivemos aí um aumento da quantidade de pacientes com indicação de internação que passaram a ficar desassistidos. Então, a gente deve lutar por um tratamento humanizado, por um ambiente hospitalar adequado a esses pacientes. Deve ter uma verba, um repasse de verba suficiente para que esse tratamento seja realizado, mas o fechamento de leitos hospitalares ele não deve acontecer porque ele acaba se tornando prejudicial à população. É importante, né? O assunto hoje nem é política antimanicomial, que por si só já daria uma ótima entrevista. A gente viveu momentos muito complicados da história brasileira, em que os manicômios, assim chamados à época, eram verdadeiros depósitos de... como que eu posso chamar? De pessoas que não se enquadravam, muitas vezes, na sociedade daquele período. Então você tinha ali não apenas pessoas com transtornos mentais, mas a história, né? As reportagens mostram, às vezes era a filha que... engravidou ainda antes de casar e era de uma família tradicional lá do interior de Minas, os caras enfiavam no manicômio, eventuais dissabores políticos, a gente tem relatos realmente assustadores desse período em que esses manicômios existiam em grande quantidade no Brasil, mas aí eu concordo com a posição do Dr. Ursulino. Em nome de uma política antimanicomial, de humanizar o atendimento, você não pode deixar de ter os equipamentos necessários para os casos que realmente tem que ter uma internação. Porque aí em nome de uma bandeira, né, de um discurso que é muito bom, você pode atrapalhar o atendimento daqueles que deveriam ter ali um leito adequado, um hospital adequado. Essa modulagem tem que ser importante, né? E é legal a gente trocar essa ideia também com o nosso convidado de hoje, o Dr. Ursulino. Hoje, quais as principais instituições no estado que recebem esses pacientes? Existem grandes hospitais só para esse tipo de atendimento? Como é que é, doutor? Bom, existem. Aqui em Santa Cruz, por exemplo, a gente encaminha os nossos pacientes para internação hospitalar em Adamantina e na cidade de Garça. Tá? Porém, existem outros hospitais, outros centros em Bauru, São Paulo, tem grandes hospitais também. Temos hospitais privados, hospitais particulares também de nome para receber esses pacientes, mas a gente pode considerar que o número de leitos públicos ele é insuficiente para atender as necessidades da população. 13h mais 6 minutos. Doutor, quem está nos ouvindo, acompanhando esta entrevista, estamos falando sobre assuntos delicados, mas importantes no âmbito da campanha Setembro Amarelo, Prevenção ao Suicídio. Vamos falar da porta de entrada SUS. Como a pessoa pode ser atendida, onde procurar ajuda, uma orientação mesmo enquanto médico, ou procurar a rede privada. Qual que é a sua orientação enquanto especialista para a pessoa que ou está se colocando nessa posição, identifica nela mesmo aí alguns sintomas, ou para quem está do lado, tentar ajudar uma pessoa próxima? Qual que é a sua orientação? Bom, essa pessoa pode procurar aí o posto de saúde mais próximo da sua casa. Lá ela vai receber aí um atendimento com um psicólogo, vai receber um atendimento com um médico clínico e, se for necessário, vai encaminhar para um atendimento especializado com um psiquiatra. Se o risco for mais importante, se a ideação suicida for mais persistente, algo mais intenso, o sofrimento for mais impactante, essa pessoa deve buscar imediatamente a unidade de pronto atendimento, o UPA, para que seja feita uma avaliação de emergência, uma avaliação imediata, e a própria UPA, quando necessário, entre em contato com um médico especializado, com um psiquiatra, para que faça essa avaliação para esse paciente, dê o atendimento e para que seja feita a intervenção terapêutica imediata e diminuir assim a probabilidade desse paciente ter um prejuízo na vida. Perfeito. Registrar a participação de algumas pessoas aqui na nossa live, no nosso WhatsApp. São mais elogios, muita gente gostando da entrevista, classificando como importante. A Cassiana Martins, entrevista muito boa, parabéns a todos. Dr. Mauro Assis mandando mensagem também. Dr. Eduardo Ursulino, um grande profissional. A Sandra Grossi, o Osmar Souza, parabéns pela entrevista, Dr. Eduardo. Um grande conhecedor da área, e outros elogios aí chegando. Isso é bom, quer dizer que o pessoal está atento às informações do nosso convidado de hoje, o médico, o Dr. Eduardo Ursulino. Para fechar, doutor, uma última palavra, algum assunto que a gente pode ter deixado passar, fica à vontade.
Bom, acho importante a gente encerrar aqui com uma mensagem de valorização à vida. Tá? A pessoa que está passando por algum sofrimento emocional, algum sintoma depressivo, alguma ansiedade, ou que conhece alguém próximo que está vivendo esse tipo de situação delicada, deve fornecer apoio a essa pessoa, fornecer conforto, palavras de estímulo e imediatamente buscar uma ajuda profissional. A gente deve quebrar esse estigma, esse preconceito que a população tem com a doença psiquiátrica e a gente deve buscar ajuda o quanto antes. Por isso, não fiquem, a minha mensagem à população é que não fiquem esperando a situação se agravar, porque depois o caso pode ficar mais difícil de ser tratado. Busque ajuda profissional o quanto antes, porque aqui na nossa cidade de Santa Cruz a gente tem todas as ferramentas, a gente tem uma equipe capacitada e bem treinada para realizar esse tipo de abordagem e fornecer o tratamento adequado. Portanto, busquem ajuda. Muito obrigado. Nós conversamos com o médico psiquiatra, Dr. Eduardo Ursolino. Falamos sobre a campanha Setembro Amarelo, prevenção ao suicídio. Doutor, obrigado, viu? Sucesso, bom trabalho e até a próxima. Eu que agradeço, Diego, muito obrigado pela oportunidade e queria aproveitar esse momento para desejar um abraço a todos os meus colegas do CAPS, a toda a equipe de saúde e a todos os pacientes por quem eu tenho um enorme carinho. Um abraço a todos. Valeu, confirmando a hora certa, 13h10. Vamos para um rápido intervalo, giro de apoio cultural. Aliás, diferente, vou chamar para vocês agora o nosso spot, como a gente chama no meio do rádio, a nossa chamadinha para a cobertura especial que a 104 FM está preparando para as eleições 2022. Acompanha aí, ó. Giro de notícias. Eleições 2022 é na 104 FM. Santa Cruz vota e você se informa aqui.